Olá, sou da TV e hoje vai ser um vídeo um pouquinho diferente, tá? Porque tem muito questionamento aqui que chega no meu WhatsApp perguntando sobre créditos ilimitados, créditos infinitos. Ah, como que eu crio meu próprio servidor? Como é que eu faço para ser franqueado? Como é que eu faço para ser sócio mensalista? E vou passar todo o passo a passo de quanto é que você vai gastar para criar o seu próprio servidor, tá? O quanto que você vai gastar para ser um franqueado e o quanto que você vai gastar para ser um sócio mensalista, beleza? Primeiro, créditos infinitos, você acaba sendo iludido, porque você, no final das contas, você sempre vai pagar pela quantidade de ativos, de clientes ativos que vai estar no seu painel, tá? Vou te mostrar como é que funciona. Mesmo que seja um servidor próprio, você vai precisar sim ter uma conta básica de quanto cada cliente está custando para você poder fazer uma tabela para o seu revendedor, para você fazer um franqueado, etc. Senão você vai sair no prejuízo e vai estar pagando para trabalhar para o seu revendedor, entendeu? Ah, eu tenho muita movimentação, tenho muito faturamento, mas não tenho lucro. É exatamente isso que a gente vai tratar nesse vídeo, tá? Vamos lá. Sócio mensalista, vou começar pelo mais básico, tá? O que é o sócio mensalista? Vai ter uma tabela, vamos supor, 30 créditos, você vai pagar R$ 140 por mês. E todo mês você vai pagar R$ 140 para o seu master, tá? E toda vez que você pagar, ele vai reabastecer os 30 créditos. É acumulativo? Não é acumulativo. Se você tem 30 créditos e você gastou 15, ele vai colocar 15 créditos. Você vai ficar com 30 créditos novamente, tá? É uma tabela de pagamento mensal, beleza? A média de preço é entre 100 e 140, dependendo do servidor, dependendo da qualidade do servidor. Aí cabe a você pegar, avaliar e ver o que é que sai melhor para você, tá? Em relação a preço e tudo. É uma tabela bem simples de entender. Você vai pagar sempre aquele mesmo valor todo mês para ter um crédito mais acessível, mais barato, né? E também no sócio mensalista você consegue criar revendedores, tá? Você também consegue criar revendedores. Agora vamos aqui para franquia. Franquia é como se você tivesse um servidor próprio. Você vai contratar a estrutura de outro painel, tá? De outro servidor e vai utilizar um painel próprio com a sua logomarca, tá? Alguns dão aplicativo personalizado também, alguns dão web player personalizado, alguns dão DNS personalizado, sempre sendo que isso tem uns custos adicional, tá? Aí você fica a seu critério. Mas no geral ele vai se resumir a quantos ativos você precisa, entendeu? E quantos ativos você vai manter mensalmente. O preço aí pode variar entre R$ 500 e daí vai até o infinito, vai depender da quantidade de ativos que você tem. Por exemplo, eu tenho uma franquia aqui que eu forneço para meus vendedores, para meus franqueados, que ela custa R$ 500 mensal e você tem acesso a 250 ativos. Lembrando que na franquia você vai ter créditos ilimitados, entendeu? Você não vai ter limite de créditos, porém você vai ter o limite de assinaturas ativas. E é nisso que a gente está tratando. Se você pagar R$ 500 mensal, aqui você vai ter um limite de 250 assinaturas ativas, ou seja, de clientes que estão com assinaturas ativas. É apenas esse o limite. Não é limite de crédito, não é limite de quantidade de revendedor, tá? E daqui vai ao infinito. Vai depender do preço e vai depender da quantidade de assinaturas ativas que você vai ter. Ah, eu preciso de 1.000. Ah, eu preciso de 2.000 clientes ativos. Eu vou passar para o painel. Justamente, você vai, a cada quantidade de ativo que você precisar, mais barato vai ficando essa franquia ou a unidade do ativo. Por exemplo, eu preciso de 1.000 ativos. Em vez de você pagar, sei lá, R$ 2 por ativo, você vai pagar 1,75 e por aí vai. E você também vai ter o custo do painel. Tem servidores que trabalham com painéis gratuitos, que eu não considero painéis bons, e você não tem muita funcionalidade nesses painéis, tá? Eu trabalho mais com o painel K-Office, ele custa R$ 175 por mês, e você vai pagar a mensalidade mais o custo do painel, porém é um painel completo que você consegue usar automatizações, criar robôs de atendimento, pagamentos automáticos, você consegue fazer tudo isso tendo esse painel, tá? A franquia é basicamente assim que funciona. Você vai contratar um servidor e vai colocar a logomarca no seu painel próprio, entendeu? Aí você fica opcional de criar aplicativos, de criar DNS, de criar web player personalizado com a sua logomarca e trabalhar com a sua logomarca. Teoricamente é um servidor seu, entendeu? Sendo que você não vai ter o trabalho de programação, de programar, de pagar máquinas e etc, tá? E aqui eu vou passar uma situação aqui que ninguém no mercado vai te explicar isso. Ninguém no mercado vai te explicar isso.
Então tu precisa ter muita atenção no momento, se você é uma pessoa emocionada e quer criar o seu servidor próprio, sendo que você não tem renda para fazer isso, então não é bom você arriscar, tá? É melhor você ficar com sócio mensalista ou com ser franqueado, que é mais prático e vai te dar muito menos dor de cabeça, tá? Aqui eu vou te ensinar o passo a passo de como você vai fazer para criar o seu próprio servidor, tá? Então presta muita atenção. O que é preciso, tá? A gente vai precisar de máquinas, a gente vai precisar de um painel Shui ou Xstream. São painéis que você vai encontrar aí na internet o script para comprar, tá? Oficiais. Recomendo que você compre sempre os oficiais. Você vai precisar de uma DNS, que também é conhecido como domínio ou URL, que você coloca junto com o seu usuário e a senha, tá? Você vai precisar de fonte de canais e fonte de VODs, que são fontes de filmes, séries, novelas, dependendo do que vai ter, tá? Eu vou explicar como cada uma dessas questões funcionam, para você ter uma base aqui, tá? Quando você vai criar um servidor, você precisa ter em mente de quantas assinaturas você vai colocar logo de cara, que é isso que vai ditar quantas pessoas, quanto de dinheiro e quanto de investimento que você vai colocar para aguentar essas pessoas, tá? Primeiro, as máquinas. As máquinas, ela pode variar aqui, ó, de R$ 1.000 mensal, se você for comprar uma máquina boa, tá? Se você for comprar uma máquina que não aguenta muita capacidade, não aguenta muitas pessoas, pode girar em torno aí de média de 300 a 400 reais por mês, tá? Essa é a média que você pode gastar aí com a máquina inicial apenas para subir o seu painel e aguentar aí uns 50, 100, 200 ativos simultâneos, tá? Quando a gente trata de servidor, a gente vai contar como conexões simultâneas. Aí já não é assinaturas ativas. Você pode ter 1.000 assinaturas ativas, porém dessas 1.000 assinaturas ativas apenas 10% pode estar acessando, entendeu? Aí você pode ter uma média aí de 10 a 100 pessoas que estão acessando simultaneamente. Aí o jogo já muda. Quanto mais ativos simultâneos, mais máquina você vai precisar, mais conexões você vai precisar. E eu vou explicar um pouquinho mais como é que vai funcionar as conexões, tá? Esse painel Shui On ou o Xstream, ele vai rodar aí na média de 150 a 200 reais. Uns são por mês e uns são preço fixo, que você vai receber o script e você vai poder subir na sua máquina, tá? Aqui eu não vou estar fornecendo nem indicando nenhuma máquina, nenhum fornecedor de máquina, tá? Eu só estou explicando como é que funciona e quais os custos que você vai ter. O painel do revenda você pode pegar um script. O script pode variar entre 100 a 300 reais se você for comprar o script do painel, que são aqueles, entre aspas, painel grátis, tá? Ou você pode pegar um painel bom, que vai rodar aí de cerca de 100 a 175 por mês, que é o painel K-Office que eu utilizo, tá? Aqui para os meus revendedores. Você não pode enviar o acesso do painel Shui ou Xstream On para os seus revendedores, senão, se alguém tiver de má fé ou de má vontade, ele pode te atacar, pode derrubar seu painel e com isso derrubar seu servidor. Então não é bom você ter esse acesso aqui liberado para todo mundo. Por isso você vai precisar de outro painel para fazer o gerenciamento dos clientes e dos seus revendedores, tá? Uma DNS você pode comprar com domínio, tá? DNS é praticamente um domínio que você vai comprar ali, por exemplo, jeeptv.com, é um domínio, tá? Aí a gente vai transformar esse domínio numa DNS para poder parear com o seu servidor, tá? E daí, quando o cliente colocar o usuário e senha e a sua DNS, aí você vai conseguir entrar no aplicativo e ter o acesso do seu servidor, tá? Como é que a gente vai bater essa DNS? É só você comprar qualquer domínio, tá? E como é que a gente vai fazer para proteger essa DNS? Você vai precisar de uma CDN. Essa CDN, ela vai não só proteger o seu DNS sob ataques e essas coisas, tá? Ataque de DDoS, etc. E se caso pode acontecer, e provavelmente vai acontecer, se você quiser se arriscar, ela vai sofrer ataque de todo jeito e pode cair a sua DNS. Caindo a sua DNS, seus clientes não podem acessar, tá? Isso é uma dor de cabeça que você vai ter, não importa, uma hora ou outra, tá? E você vai precisar dessa CDN, tá? Para proteger o seu DNS. Não vou fazer indicações de sites que você vai fazer isso e nem como você vai fazer. Você vai ter que se virar aí nessa questão, tá? Fonte de canais nada mais é que uma lista de canais que alguém que fornece fonte vai te passar por um valor. Você vai contratar e a partir disso você vai conseguir montar aqui no seu painelzinho a lista de canais do seu servidor, tá? Quanto que custa, em média, e aqui a gente vai contratar por conexões. Varia de valor a fonte, tá?
tanto por quantidade de conexões, ou se é uma fonte ilimitada, se é uma fonte boa ou ruim. Se normalmente você encontra fontes baratinhas aí no mercado, muito fácil você acha, porém você vai ter dor de cabeça. Então, se você quer criar um servidor bom ou médio, pelo menos para começar, tá? Para não ter tanta dor de cabeça, vai rodar aí em média uns R$ 1.000 aí, umas 100 conexões, 50 conexões simultâneas, tá? Esse é o valor médio aí que você vai pagar por mês. Lembrando que todos esses valores aqui que eu tô falando para você é um custo mensal que você tem, tá? É um custo mensal que você tem. Então, se você for calcular aqui, ó, 400, 200, 600, mais 200, já vai 800, mais a CDN aqui vai rodar em média aí de R$ 900. Se você quiser umas Martyrs, vai ser aí mais uns R$ 1.000, 1.200, tá? Você vai ter esse custo aqui das máquinas aqui do servidor, do canais aqui, já vai para 2.000, 2.500, tá? Dependendo da quantidade de conexões que você vai iniciar aí o seu servidor, mais as fontes de VOD, tá? Deixa eu explicar aqui como é que funcionam as conexões. Você, por exemplo, pega 50 conexões, como é que vai funcionar? Você vai poder abrir 50 canais, tá? Você abre 50 canais simultaneamente. Se você for tentar abrir 51, o excedente ali, esse canal não vai abrir. Vai ficar carregando, até que um desses canais que já estão abertos, desses 50, feche. Aí ele vai e carrega, entendeu? Você deixar os canais abertos simultaneamente no seu servidor, vai fazer com que ele carregue mais rápido, tá? O cliente, quando clicar, ele vai abrir mais rápido e ter uma conexão melhor, tá? Então, quando você chega a um certo nível, você precisa ter conexões ilimitadas. Você vai precisar de todos os canais disponíveis online 24 horas, entendeu? Para ter uma conexão boa, um servidor bom, uma conexão constante e que não demore para abrir, tá? VODs, a mesma coisa, você vai contratar por conexões e aqui, ó, eu tô dando uma média aqui de R$ 1.000, mas são poucas conexões, tá? Uma fonte de canal boa, ela vai rodar em torno de R$ 7.000 por mês que você vai estar utilizando aí, tá? R$ 7.000 por mês, eu acho que é um preço médio aí que você vai pagar para ter uma conexão de canais boa, tá? Sem ter muita dor de cabeça, sem ter muita queda, sem ter essas dores de cabeça, tá? Mas pode acontecer porque você sabe como é o serviço, tá? Fonte de VODs, você pode encontrar fonte barata, fonte cara, mas vai depender das conexões também. A fonte de VOD, ela pode ser um pouquinho mais barata do que as fontes de canais, mas também depende da quantidade de conteúdo, tá? A quantidade de conteúdo vai influenciar bastante no valor dessa fonte de VOD, tá? E também vai rolar como conexões, tá? Também vai funcionar como conexões igual os canais, tá? 50 conexões, 150, 200, depende. Eu botei um valor aqui de 100 a R$ 8.000, que é, eu acho que aí, preço médio aí de uma fonte de VOD boa para uma fonte de VOD de entrada, dependendo da quantidade de conexões que você vai ter. Claro que você pode achar fonte mais barata, você pode sim, tá? Achar fontes mais baratas. Porém, a gente não sabe se é boa, então eu tô te dando o preço médio de quanto que você vai gastar, mais ou menos, tá? Quanto que você vai gastar, mais ou menos. Para ter um servidor de entrada ali com 50 conexões, 50 canais abertos, 50 filmes abertos ou séries ou etc. abertos, aqui você já tem uma média aqui de quanto que você vai gastar mais ou menos, coisa aí de 4 a 6 mil reais por mês que você vai ter para ir uma cerca aí de 500 clientes conectados nessa média aí, tá? Aqui sim, e você vai precisar de um programador, tá? Se você não for programador, não souber como fazer todo esse sistema aqui que eu tô te mostrando, você vai precisar de um programador. E de preferência, tenha dois, tá? Porque não é sempre que um vai estar disponível e o outro pode estar disponível quando você mais precisa, ou quando cai aí um horário de jogo, pode cair no horário de jogo, um programador não tá, você vai ter que ter outro, tá? Como você está começando agora, você não tem tantos clientes, que eu estou presumindo que você não tem tantos clientes aí, não cerca aí de 500 mil clientes que você vai estar iniciando. Então, um programadorzinho ali para te ajudar já é o suficiente. Porém, nesse mercado, tem uma questão de que ninguém te ensina a fazer nada e todo mundo pode te dar um golpe, tá? Todo mundo pode te dar um golpe, então o programador pode te dar um golpe. O programador pode fazer teu servidor cair de propósito, tá? Tanto que quando eu comecei também já aconteceu comigo de programador sabotar o servidor. Eu tive que trocar de programador, tive que trocar todas as máquinas, tive que trocar todos os acessos, tive que trocar tudo.
entendeu? Então pode acontecer de você tomar golpe aqui. As únicas questões aqui que você não pode tomar um golpe, que é muito difícil, é o painel, o Xstream ou o Shui, as máquinas que você vai comprar direto com a empresa, a DNS, entendeu? Agora, para montar a estrutura, programador, para ter fonte de canais, conexões aqui de canais, você pode tomar golpe. Para ter VODs, filmes e séries, você também pode tomar golpe. Então já imaginou, você vai começar pagando R$ 1.000 aí para um rapaz te fornecer filmes e séries, ele dá um golpe em você e some, tá? Então tem esse risco e você tem que estar ciente que você tem esse risco a correr, entendeu? Ou você vai pagar aí R$ 1.000 mensal, ou R$ 5.000 mensal, tanto aqui juntando os canais e tal, e eles ficarem caindo, ficarem travando, ficarem bugando. Então você também tem esse risco, tá? De estar jogando o seu dinheiro fora com essas fontes de VODs e fontes de séries ruins que ficam caindo, que ficam dando problema, e quem te fornece não te dá satisfação e não te dá suporte. Então você vai ter todos esses riscos a se correr, tá? Quando você já está no meio, você já sabe que quais fontes são boas, quais fornecedores de fontes são honestos, entendeu? Aí pode sim que você contrate e não tenha esse tipo de dor de cabeça em tomar golpe, porém sempre há esse risco. Infelizmente sempre há esse risco, tá bom? Aí se você não quiser passar por toda essa dor de cabeça, tá? Essa dor de cabeça aqui de criar um servidor, você pode criar ser franqueado. Você só vai estar pagando um valor mensal ali e você investe bem pouco, por exemplo, R$ 500 mensal ali você já começa, tá? Bem pouco. Se for comparar com uma estrutura de um servidor aí, você vai gastar 6.000, 5.000. Se você for um franqueado, você gasta ali cerca de 500, 600, 700. E pode começar. Ah, foi ruim? Essa franquia foi ruim, não te supriu? Você pode procurar outro fornecedor de franquia. Entendeu? Dá dor de cabeça, dá, mas não vai dar tanta dor de cabeça quanto fazer toda essa estrutura e não dar certo, tá? Criar toda essa estrutura e não dar certo é onde você vai quebrar. Então, muita consciência quando você for fazer isso, tá? Agora sim, puxando a sardinha para o meu lado, claro, né, que não pode faltar. Eu tenho aqui franquias, posso te fornecer franquias, tá? De qualidade, que você não vai ter muita dor de cabeça. Eu tenho suporte aqui 6 dias na semana, tá? E até na minha folga eu atendo, então você vai estar segurado aí, vai ter uma tranquilidade aí para trabalhar comigo, tá? Sócio mensalista, a mesma coisa. No sócio mensalista, ainda disponibilizo o material de treinamento para você aprender a mexer no painel, tá? Você vai ter material de divulgação, tabela de jogos diário e ainda vai ter um suporte direto comigo, tá? Na franquia, a mesma coisa. Se você está começando a ser franqueado agora, eu também tenho material que vai te preparar junto com o revendedor mensalista, materiais de divulgação, tudo que você vai precisar aqui, tem toda uma estrutura preparada para você. E se você ainda achar que precisa de mais, precisa de anunciar e etc, eu também tenho um curso completo que vai te ensinar a como você instalar a TV, tá? Como atender o seu cliente, como criar pacotes, como lucrar, aonde anunciar, como fazer esses anúncios, tanto no Facebook, tanto no YouTube, tanto no Marketplace do Facebook, como fazer anúncio pago, tá? Fazer tráfego pago, né? A gestão de anúncio no Facebook, que você vai aprender também como fazer nesse curso, e no YouTube e no Google também você vai aprender a fazer esses anúncios pagos para alavancar as suas vendas aí o mais rápido possível, tá? Sendo que aí esse curso ele tem um custo extra, mas aí você só paga uma vez e tem um acesso vitalício, tá? Vou deixar aí meu contato na descrição e vai estar também aparecendo na tela para você acessar e entrar em contato. Se quiser saber mais, pode perguntar, se tiver alguma dúvida. Antes que perguntem, eu não vou criar nenhum servidor para ninguém, tá? Nenhum servidor para ninguém. Ninguém. Eu trabalho aqui com franquias, tá? Revendas, sócio mensalistas e cliente final, tá? Não crio servidor para ninguém, não dou indicação de programador para ninguém, não dou indicação de fontes, de nada para ninguém, tá? Porque se você tomar um golpe ou não tiver uma experiência boa, eu não quero que essa responsabilidade caia por cima de mim, tá? Sendo franqueado e sendo sócio, a responsabilidade cai por cima de mim porque o servidor é meu. Então, é isso aí. Vou aguardar o seu contato. Se tem alguma dúvida, pode me chamar.